Atenção! No último dia útil desta semana, ainda permanece a oportunidade de ingressar na comunidade fechada. Nesta era em que cada vez mais segredos estão sendo desenterrados, antigas ordens estão se preparando. Se a promessa de bebês gerados em úteros cibernéticos, a quase singularidade da inteligência artificial e propostas como a implantação de chips no cérebro ainda não acordaram a maioria, não serão as mensagens da natureza que farão isto. Mas você não é obrigado a seguir com a maioria, que, conduzida por uma classe dominante bem ciente, se apressa em tentar controlar os eventos e principalmente as pessoas para tentar se livrar do que está por vir. Afinal, o que está ocorrendo? Há alguém conduzindo o teatro mundial? E há como se livrar de tudo isto? A quem já é membro da comunidade fechada, eu peço o testemunho nos comentários do que é que os novos ingressantes encontrarão lá. Faça parte de nossa comunidade com vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde responderei as suas perguntas. Para isto, clique no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. A realidade é pior do que a ficção, mas é preciso entender o que se avizinha. Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e considerando que nós estamos encerrando a semana, eu queria mostrar para vocês que ainda estão em dúvida a respeito de entrar ou não na comunidade, apesar do que eu tenho falado. Vou mostrar alguns comentários de quem já está lá, como por exemplo aqui da Adriana, que diz para você não perder a oportunidade. Se você abre aqui o canal dela, você vê aqui, é uma pessoa que está desde 2012 no YouTube, Rodney. Vamos abrir aqui, pode pegar qualquer comentário aleatório. Não são pessoas novatas nas redes sociais, são pessoas aí que, a Alessandra, são pessoas já experienciadas nas redes, já estão há tempo aqui, de 2007 o canal dela. Rony, vamos ver aqui, são pessoas que conhecem o que estou falando, então já com certeza passaram por muito conhecimento e estão lhe dando o testemunho, para que você saiba o que vai encontrar lá. Eu digo que dou a garantia que aquilo que você verá lá vai mudar completamente a maneira de você ver o mundo em que você está vivendo. As coisas não são como eles nos contam. E nós temos cada vez menos tempo para compreender isso. Mas enfim, a oportunidade está dada, cada um sabe, né? Vamos falar sobre um libertário norte-americano, Ron Paul. Quem é Ron Paul? Ele é pai de Rand Paul, que é atualmente senador pelo estado do Kentucky e é um dos líderes do movimento conservador, só que de um movimento conservador de viés libertário. Eu diria que é o maior expoente, o senhor Ron Paul, o maior expoente do movimento libertário nos Estados Unidos, na minha opinião. E ele tem alguns comentários a respeito do que os Estados Unidos têm feito a nível internacional. Eu acho que o que ele diz deve ser ouvido com atenção. No caso aqui, o que ele escreveu, Isso aqui é uma matéria que foi parar no site dele, inclusive, no Instituto Ron Paul. Ele diz o seguinte: enquanto estávamos sendo distraídos pela G, Rússia e Ucrânia em andamento, e o crescente envolvimento de Washington nesta G, tremendos desenvolvimentos no Oriente Médio acabaram com décadas de intromissão dos Estados Unidos na região. A paz está surgindo no Oriente Médio e Washington não está nem um pouco feliz com isso, ele diz. Tomemos, por exemplo, o recente restabelecimento das relações entre a Arábia Saudita e os antigos adversários Ari e Síria. Um acordo mediado pela China entre os sauditas e o Ari os fez restabelecer relações diplomáticas plenas com os ministros das relações exteriores de ambos os países reunidos em Pequim na semana passada. É o encontro de mais alto nível entre os dois países em 7 anos. Então ele está colocando aqui mais ou menos o que a gente já colocou, mas vamos adiante. Além disso, espera-se que Riad convide a Síria de volta à Liga Árabe e o presidente sírio Assad pode participar da próxima cúpula da Liga Árabe. Então, o que ele está dizendo, resumidamente aqui a respeito do Oriente Médio, é que a China está conseguindo criar a paz que os Estados Unidos não só não criou, como, segundo o que nós vamos entender aqui,
Pelo contrário, acabou atrapalhando, né, segundo o entendimento que dá para ter do que ele disse. E a G de quase uma década no Iêmen, que devastou essa população, parece finalmente estar terminando, ele fala, já que a Arábia Saudita deve anunciar o fim de sua G apoiada pelos Estados Unidos naquele país. Tropas dos Emirados Árabes Unidos estão deixando o Iêmen e uma delegação saudita está chegando para negociar um acordo de paz. Então você note quanta mudança rápida está acontecendo. A mesma coisa na Síria, quando Obama perde a sua disputa e Donald entra no poder, aquela disputa que estava acontecendo dentro da Síria acaba em questão de dias, né? Então quem é que são os mestres da G atualmente, né, que estão no poder? Para as pessoas normais, a ideia da paz irrompendo no Oriente Médio é uma coisa maravilhosa, mas Washington é tudo menos normal, diz aqui o conservador libertário. O mandatário Biden despachou seu diretor da CIA, William Burns, para a Arábia Saudita em uma visita surpresa na semana passada. Acho que eles não estão gostando mesmo. Segundo relatos da imprensa, Burns foi enviado para expressar a surpresa e a frustração de Washington com os acordos de paz em andamento. A equipe de política externa de Biden se sentiu pega de surpresa pela súbita mudança da Arábia Saudita para se dar bem com seus vizinhos. A Arábia Saudita tem, no mínimo, 2 motivos para fazer isso. Primeiro, que eles dependem da venda de petróleo. Washington está aí encabeçando essa história da onda verde e a China não está preocupada com isso. Então a China passou a comprar petróleo saudita. E outro, né, a Arábia Saudita ela tem a preocupação com a questão de que Ari, né, o país vizinho aí com quem ela está fazendo acordo, possa eventualmente atacá-la. E sabe que os Estados Unidos, sob a administração do atual mandatário, está abandonando a Arábia Saudita. E aí, basta ver o que aconteceu no Afeganistão. Os aliados lá que até então estavam segurados pelas forças norte-americanas, de repente foram abandonados e parecia uma desabalada carreira quando eles corriam, né? Pareciam que estavam desesperados com aqueles aviões, as pessoas ao redor. Então, isso ficou muito ruim para a imagem dos Estados Unidos, a maneira como os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Terrível, né? Então os aliados começam a pensar, será que não vai acontecer o mesmo comigo? Então a gestão atual está muito ruim para os Estados Unidos na imagem internacional. É até inacreditável certas decisões que eles têm tomado. Segundo relatos da imprensa, Burns foi enviado para expressar a surpresa, como foi dito aqui, né, e frustração de Washington com o acordo de paz em andamento. Isso quem diz é Ron Paul. A equipe de política externa de Biden se sentiu pega de surpresa pela súbita mudança da Arábia Saudita para se dar bem com seus vizinhos. Washington está zangado com o fato de a Arábia Saudita começar a negociar com a Síria e o Ari, porque esses 2 países ainda estão sob sanções paralisantes dos Estados Unidos. Ele bota paralisantes entre aspas porque eles conseguiram agora contornar esse problema. Um a um, à medida que esses países começam a ignorar as sanções exigidas pelos Estados Unidos, toda a política externa dos Estados Unidos está sendo exposta como um tigre de papel, apenas arrogância e ameaças. Ou seja, o soft power, o poder econômico, as sanções já não estão mais funcionando. Porque cada vez mais países estão ignorando essas sanções, inclusive o Brasil. Os acontecimentos no Oriente Médio revelaram segredos sujos sobre a política externa dos Estados Unidos. Durante muito tempo, Washington usou uma estratégia de dividir para conquistar, para manter os países do Oriente Médio e de outros lugares na garganta uns dos outros. Enquanto o Ari e a Arábia Saudita brigassem, os Estados Unidos podia negociar as coisas a preços módicos, né? Sanções, operações secretas e revoluções coloridas foram usadas para garantir que esses países não se dessem bem e que o Distrito de Colômbia pudesse controlar quem comanda o show. Isso é um líder conservador dos Estados Unidos dizendo, né? Por mais improvável que possa parecer para alguns, a China entrou na região com uma política diferente. A China busca parceiros de negócios, não para manipular a política interna do Oriente Médio. Eles podem ser implacáveis à sua maneira, mas de repente fica claro que os países desta região estão cansados da intromissão dos Estados Unidos e estão procurando novos parceiros. Agora ele fala de uma outra visão que está dentro dos Estados Unidos.
nós, não intervencionistas, somos frequentemente atacados como sendo isolacionistas. Mas, como sempre disse, não são os neoconservadores e intervencionistas em Washington que estão realmente nos isolando do resto do mundo. Aliás, são eles. Então, o que ele disse aqui? Que não é isolacionista quem não vai lá interferir no outro país, mas é isolacionista justamente os neoconservadores e intervencionistas que estão fazendo com que as populações fiquem com raiva dos Estados Unidos. Não aconteceu algo parecido aqui no Brasil? As pessoas não se sentiram aqui como se tivesse havido uma interferência do mandatário Biden em certas situações aqui no Brasil, e pessoas até que tinham certa simpatia pelos Estados Unidos começaram a ter uma antipatia de graça, porque não era necessário certas coisas que foram feitas. Então, essa intervenção, ninguém mais é idiota hoje em dia existe a internet, todo mundo se informa, as pessoas sabem ler e sabem interpretar, ninguém é burro. Então, essas intervenções já teriam de ser coisas do passado. Agora, nós estamos vivendo em uma época em que você tem de tratar de igual para igual. Mesmo que você seja superior, você tem de ser condescendente em certas coisas, ou vai acabar se dando mal, porque existem concorrências, Mas parece que aqueles que sempre fizeram isso estão mal acostumados, E Ron Paul está puxando a orelha deles, dizendo: olha, eu sempre avisei e vocês não me ouviram. E ele diz então que em nenhum lugar isso é mais evidente hoje em dia do que no Oriente Médio, porque lá, lógico, sempre houve muita intervenção e intervenção direta. Não tinha que ser assim, mas se este é o fim da intromissão dos Estados Unidos nos assuntos do Oriente Médio, então, em última análise, é uma coisa boa para o povo americano e para a paz. Pessoal, nós vamos continuar acompanhando o que tem acontecido lá. Eu acho bastante interessante a opinião deste líder libertário norte-americano. E tendo novidades eu trago aqui para vocês. Mais uma vez o convite, entrem na comunidade fechada, conheçam a fé, a ideologia, a cosmovisão daqueles que dirigem o mundo, e então você saberá por que é que as coisas estão acontecendo e vai se antecipar em muito aos demais a certas decisões que são tomadas. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.